os 2 filhos, é chamado de mais novo, porque ele é o filho mais novo do que o outro, mas não relata a idade dele. E também não relata se ele ficava sentado, sem fazer nada, e simplesmente queria algo que ele não conquistou, que ele não trabalhou para ter. Não relata, mas o que me fez entender, se a gente quer algo, é porque a gente tem direito. Aleluia, é porque Deus. a gente trabalhou para conquistar esse algo. E eu creio que se ele pediu a metade da sua herança para o seu pai ainda vivo, porque ele se achou no direito de pedir. Mas duro seria para ele lá na frente, porque ainda não era a hora de ele pegar a sua parte da herança e sair de casa. Tudo tem um tempo certo. Mas só que ele quis. Creio eu, não está na palavra, mas eu fui meditando e o Senhor foi falando ao meu coração. Creio eu que esse homem trabalhava junto com o irmão dele, porque em fazenda os filhos são ensinados a trabalhar desde pequeno, porque eles são herdeiros. E que herdeiro tem que trabalhar na obra. Para ter direito à herança, tem que trabalhar. Ninguém conquista nada parado. E creio eu que esse jovem, sim, não vivia desocupado, mas sim trabalhando. Mas mesmo quem está trabalhando, quem está na obra, se não vigiar, o inimigo, ele atenta. E o inimigo, ele é astuto. Então ele fica procurando oportunidade para achar uma brechinha para entrar na mente. E creio eu que ele entrou na mente desse jovem e tentou o enganar, falando para ele assim: você tem tudo aqui. Lógico que você tem tudo, do bom e do melhor. Mas tem coisas lá fora que você ainda não conhece. Tem coisas lá fora que você ainda não provou. Tem coisas lá fora que você ainda não viu, que você ainda não fez. E certamente ele foi enganado. Por quê? Ele estava em uma brechinha para o inimigo entrar. E aquilo entrou no seu coração, que lá fora tinha algo melhor do que na casa do pai. Lá fora tinha algo que ele precisava viver, que ele precisava ter. E ali ele pegou. O pai pegou, vendeu a fazenda e deu a parte dele, a parte da herança dele. Mas não questionou. O pai simplesmente deu. E eu perguntei para o Senhor por que o pai não questionou. Porque o pai não questiona quando o filho quer ir embora. Quando o filho acha que o que tem dentro de casa é pouco, ele precisa conhecer algo mais. Ele precisa viver algo diferente. Porque o pai sabe que lá fora, o que ele vai viver, ele vai aprender. E ele vai entender que o pai cuida dos filhos. Que o pai protege os filhos. Mas enquanto está na casa do pai, está protegido pelo pai. Mas se sair da casa do pai e for para fora, o pai não tem mais preocupação de cuidar, porque não está mais ao alcance dos olhos do pai, mas é do pai carnal, porque do pai celestial, aleluia, ele Deus. não tira os olhos nem daquele que sai para fora da sua casa. Meu Deus. E creio eu que aquele pai, ele sofreu muitas noites, muitos anos, orando, pedindo para que aquele filho voltasse. Porque quando o filho sai de casa, o pai e a mãe sofrem. O pai e a mãe não ficam felizes que o filho foi embora. E o desejo do coração do pai e da mãe é que o filho volte para a sua casa. Só que lá fora ele conheceu as coisas que ele não conhecia. Ele provou das coisas que ele ainda não tinha provado. E ele passou o processo que ele não tinha passado. Por isso que o pai deixou ele ir. Para quando ele voltasse, retornasse,
ele ia saber entender e dar valor à casa do Pai. Porque só dá valor à casa do Pai quem passou lá fora, quem sofreu lá fora, quem deixou o que o Pai tinha para viver a aventura lá fora. E esse jovem foi viver a aventura. E chegando esse jovem numa cidade, numa terra distante, a qual é que ele morava, lógico que ele chegou com muito dinheiro, então ele fez farra, ele fez festa, ele gastou tudo que ele herdou, toda a sua parte da herança que ele gastou. Só que ele não esperava que vinha acontecer uma tragédia na terra. E aconteceu. Porque quando ele gastou tudo que ele tinha, logo a terra teve fome seca. Meu Deus. Parou de chover. Jesus. A tragédia veio. Ele não tinha mais recurso. Ele não tinha nem o que comer. E na Bíblia relata que tinha 2 homens conversando. E ali aqueles 2 homens pegaram esse jovem e levaram para a sua fazenda. Para ele tratar de porcos. Por quê? Não tinha emprego. Não tinha aonde ele trabalhar. Mas ali Deus abriu oportunidade para ele. Aleluia, Ir Deus. trabalhar, mas cuidar dos porcos. Porque ele ainda precisava aprender algo que ele não tinha aprendido ainda. E ele chegando naquela fazenda, ele tratava dos porcos. Mas o que me deixou a meditar e a pensar melhor nessa palavra foi: aquele jovem colocava aquelas comidas para os porcos, mas ele não comia primeiro do que os porcos. Ele esperava os porcos comer tudo que os porcos tinham que comer, e depois o que sobrava era a sobra dos porcos. Eita, As Jesus. bolotas dos porcos, a sobra. Eita, É o farol. que ele podia comer. Olha aí, Jesus. Ele não podia comer antes dos porcos comer, Meu Deus. porque ele era empregado. Imagine se ele tocasse no alimento dos porcos e comesse primeiro, ele seria mandado embora daquele lugar. E eu fiquei me perguntando: Senhor, quando saímos da casa do Pai, ele não comeu nem da ração dos porcos primeiro. Ele comeu das sobras, dos restos. Depois que os porcos comeu tudo, lambuzou tudo, ficou aquelas bolotas. Meu as Deus! sobras, General de rabo guerra. porco. Meu Deus, A coitado, comida Jesus. mais repugnante da terra foi a que ele comeu. E aí ele veio lembrar que na casa do Pai ele comia o do melhor. O Pai o dava o de melhor. O melhor de comida, a melhor roupa. Ele tinha a melhor cama. Ele tinha tudo de melhor na casa do Pai, mas simplesmente ele deixou o inimigo entrar no seu coração. Simplesmente ele deixou o inimigo roubar tudo que ele tinha em busca de uma aventura, em busca de viver algo novo lá fora, de viver aquilo que ele achava que era bom, mas que ia destruir a vida dele, e que destruiu a vida dele. Mas que bom que o Pai dá sempre uma oportunidade. É forte, Deus. E ele teve a oportunidade de voltar à casa do Pai. Aleluia. Porque o Pai, ele não desampara os seus. O Pai não deixa aquele que já trabalhou na obra dele desamparado. Mesmo que ele saiu da porta para fora e foi viver uma aventura lá fora. Eita, Jesus. Mas quando ele se volta para o Pai e se arrepende de tudo que fez, o Pai está de braços abertos esperando ele. Porque o Pai, ele é Pai, ele não é padrasto. E o Pai tem amor pelos filhos. E imagina que aquele pai ficou noites e noites orando, buscando, pedindo para que aquele filho voltasse. Mesmo que aquele filho foi ingrato ao pai. Mas o pai não desistiu de ter o seu filho de volta. De ter o seu filho de novo à sua casa. E assim é o nosso Pai. Mesmo que somos ingratos, que saímos, nosso Pai do céu está sempre olhando para a gente e pedindo: filho, volta, filho, retorna. Aleluia, Estou te Deus. esperando, filho.
A casa é sua. O pai é assim com os filhos. E que quando ele olhou e falou: pai, pequei contra ti e preciso voltar. E ele voltou. Porque quando ele falou: pequei contra o céu e contra o pai, ele ali no fundo, Deus viu que ele se arrependeu, ali teve um arrependimento. E o pai, ele olha para isso. É pro coração, pro arrependimento verdadeiro. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente pode ter cometido todo o erro do mundo, mas se a gente for diante do pai e for de coração, da alma, do espírito, do fundo da nossa alma, o arrependimento, o pai perdoa. Aleluia. E aquele filho voltou para casa. E ao ver o pai, ver aquele filho de longe, logo o coração do pai se encheu de amor, se encheu de emoção, porque o filho que estava perdido está voltando. E é assim na casa do pai. O filho que estava perdido, o filho que foi embora, está voltando para casa, está retornando. E o pai rapidamente foi preparar um banquete para ele. Forte Deus. Só que o filho mais velho nunca saiu dali. O filho mais velho sempre ficou ali com o pai, fazendo tudo o que o pai mandava. Só que ele não entendeu o coração do pai. Por que, pai? Fazer uma festa para esse? E para mim o Senhor nunca fez nada. Irmão, isso me deixou, me fez meditar no fundo da minha alma. Geralmente é assim. Por que fazer uma festa com um filho ingrato? É forte, hein? Para que fazer uma festa com um filho que se foi? Destruiu tudo que tinha. Para quê? Mas sabe o que é que o pai olha? É o arrependimento. Oh, aleluia, Deus. Talvez o filho mais velho estava ali, nunca saiu. Meu Deus. Mas o coração estava amargurado. Meu Deus. É Carregava pesos na alma que o pai sabia que tinha. E o pai falou para ele assim: filho, não está feliz de ver o seu irmão voltar? Meu Deus. Que eu pude entender, quando um irmão vai embora, que ele volta, nós temos que fazer festa. Oh, aleluia. Nós temos que estar felizes, porque uma alma perdida retornou aos braços do pai. Uma alma perdida e voltou para a casa do pai. Nós temos que ficar felizes. Se nós estamos ali, é porque Deus teve misericórdia da nossa alma e não deixou nós sair. É verdade. Nós temos que se alegrar pela alma que volta. Verdade. Porque se o pai fosse fazer a vontade do filho mais velho, Meu Deus. o pai tinha mandado aquele filho de novo para fora. Olha aí. O pai tinha mandado aquele filho de novo para o mundo. E aquele filho ia voltar. Será que aquele filho voltaria de novo? Será que ele veria aquele filho novamente? Ou será que aquele filho seria destruído pelo mundo? Então ele viu ali o que Deus fez na vida do seu filho. Deus trouxe o seu filho de volta. E ele o abraçou. E ele fez uma festa, porque ele viu que o seu filho voltou com vida. E eu cheguei a entender que quando volta para casa, pode voltar ferido, machucado, magro, doente, mas ele está voltando. É forte. Mas ele está vivo. Meu Deus. Ele está vivo. Oh, E glória. a palavra do Senhor fala que a ovelha ferida, o pai deixou, o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha ferida. Pois uma ovelha que sai da casa do pai tem muito valor. Imagina uma vida que retorna à casa do pai. Uma vida que volta aos braços do pai. Que volta para casa. O pai não ia dar valor ao seu filho? Será que o pai não ama os filhos iguais? Ou o pai só tinha que amar o mais velho porque não saiu da casa? Ele não tinha que amar aquele filho que foi embora, mas se arrependeu e voltou. E eu creio que o amor fica mais forte, porque tem uma preocupação
preocupação naquele que se foi. E isso acrescenta o amor. Porque a gente que é mãe, que é pai, quando o filho sai de casa, mesmo em rebeldia, não que a gente deixe de amar os outros filhos, mas os outros estão ali, abaixo dos nossos olhos, nós estamos vendo. Só que acrescenta, assim como uma preocupação a mais para quem foi, quando volta, o coração também regozija, porque o filho voltou. Não é que é um amor diferente, mas é um amor de gratidão, que aquele que se foi voltou. E Deus é assim. Ele não olha para nossas falhas, para os nossos erros. Ele não olha da vez que nós saímos. O que a gente deixou para trás é o que vale, é a obra. E aquele filho foi embora, mas ele fez uma obra antes. E o pai sabia que ele tem obra nas mãos. Às vezes o pai recompensa o que volta porque ele fez obra. Ele tem obra nas mãos. Glória! E o pai é justo. O pai não é injusto. E o pai lembra, não é do que a gente fez. O pai lembra do que a gente faz e das obras que nós fizemos, não dos nossos erros. Quando retorna à casa do pai, ele não lembra dos erros. Ele lembra da obra que foi feita antes. E do que vai acontecer dali adiante. Por isso que o pai fez aquela festa para o filho pródigo. O filho pródigo é uma palavra muito forte. É uma palavra que dói dentro da nossa alma. Porque cada um de nós já fomos filho pródigo. Cada um de nós já deixamos a casa do pai. Mas quando retornamos para a casa do pai, o pai fez banquete. E por que não ficar feliz com o nosso irmão que está voltando? Não ficar feliz com o banquete a qual o pai está preparando para ele, a qual o pai vai preparar para ele, porque nós vamos participar do banquete junto com o nosso irmão. Que felicidade é ver aquele que foi voltando. E foi essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Ficar feliz com que volta. Preparar o banquete junto com o Pai para aquele que está voltando. Oh, glória! E agradecer ao Senhor por ele ter voltado, por ele ter voltado vivo. Porque o mundo podia tragar ele. E podia tragar a sua alma. E duro é quando o mundo traga a alma de alguém. E o inimigo leva a alma. É duro. O pai não quer perder nenhum dos seus filhos. O pai ama todos os filhos igual. Por isso que ele faz uma festa, um banquete para aquele que está retornando. Para aquele que está voltando. Porque ele ama. O pai não abre mão de nenhuma alma. O pai não abre mão de nenhum filho. O pai não abre mão. É os filhos que abrem mão do pai. Mas o pai não. O pai, ele é amor. O pai, ele ama os filhos. E é assim Deus. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma pereça. Deus quer que todas as almas vão para o céu. Deus não quer perder alma para Satanás. Deus não quer perder vida para o diabo. Não. Porque quem fez, quem deu a vida foi Deus. Não foi Satanás. Satanás, ele é ceifador de alma. Ele ceva as almas. E os filhos, os irmãos que estão na casa do Senhor, temos que amar os que estão voltando. Temos que amar e abraçar para que ele não saia mais. Para que ele fique na casa do Pai até a volta do Cordeiro, até a volta do Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar lá no trono de glória. Porque duro será para aquele que jogar o irmão na rua. Essa é a palavra de Deus que diz. Duro será que temos que dar conta do sangue. E o sangue fica aqui, ó, sobre os nossos ombros. E o Senhor vai pedir conta daquela vida, não só para o pastor,
igreja inteira. Não é só o pastor que tem que dar conta da vida, da alma, não. É a igreja inteira. Porque é um corpo só. A palavra de Deus diz que a igreja é um corpo só. Deus é o cabeça. Mas a igreja é um corpo só. Então não é só o pastor. É os membros todos. Tem que abraçar. Tem que acolher. Porque Deus vai cobrar de todos. Deus não vai cobrar só de um. E foi essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Foi essa palavra a qual o Senhor me deu. E eu queria passar isso para a igreja. Que a igreja guardasse sobre o seu coração essa palavra. Para que a gente não venha lançar fora os escolhidos do Senhor. Mas sim ficar feliz com o banquete a qual o Senhor está preparando para aquele que retornou para a presença do Senhor.